Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Salmo 32. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. E Deus sendo a nossa força, é preciso que busquemos nos fortalecer em Deus, pois muitas vezes corremos o risco de sermos seduzidos por outros tipos de preenchimento, mas é preciso fortalecer-se em Deus. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis 12, dos versículos 1 ao 9, marca uma virada decisiva na história da salvação. O capítulo 12 marca essa virada. Após os relatos da criação, queda, dilúvio e dispersão de Babel, a narrativa bíblica foca agora em um homem, Abraão, de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele é chamado por Deus a sair de tudo o que é familiar para viver uma vida de fé. E o texto pertence ao gênero da história patriarcal e inaugura o ciclo de Abraão, um dos mais importantes do Antigo Testamento. E nós podemos, nos versículos 1 e 3, perceber que Deus faz três pedidos a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai. E em contrapartida promete: farei de ti uma grande nação, irei abençoar-te, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A fé de Abraão nasce da escuta da palavra de Deus, mesmo sem saber o destino final. A bênção prometida é universal, não apenas para ele, mas para todas as nações. E nos versículos 4 e 5, Abraão parte, deixa tudo, obedece em silêncio, confiando. Essa atitude é o que Paulo exaltará como justiça pela fé, conforme está lá em Romanos 4, versículo 3. E nos versículos 6 e 9, Abraão passa por Siquém, depois por Betel e vai até Negueb. Em cada lugar ergue um altar ao Senhor. Ou seja, reconhece a presença de Deus naquele território, mesmo ainda não sendo sua posse. O altar é o sinal visível da fé e adoração. E podemos enxergar na pessoa de Abraão um modelo espiritual da fé que sai do comodismo. E assim como Abraão, Deus também nos diz: sai. Sai das tuas seguranças, da tua zona de conforto, das tuas amarras emocionais e ideológicas. O chamado de Deus é sempre um desinstalar-se, uma ruptura interior com o velho homem. E ao sair, ele nos promete uma bênção. Nós não estaremos sozinhos. E será que nós estamos dispostos a sair de uma zona de conforto? Pois para eventualmente acharmos que a fé é algo corriqueiro, não. A fé é vida. O movimento de Abraão é para a vida. Ele coloca tudo o que ele tem em xeque, em desafio. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, traz uma outra proposta. Bom, se na primeira leitura nós tivemos uma proposta de sairmos de nossa zona de conforto, da nossa vida muitas vezes pacata, de uma fé domesticada, aqui no Evangelho nós estamos na reflexão sobre julgar e o discernir. É onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes também vós sereis medidos.
Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Jesus não condena o uso da razão nem o discernimento moral. Ele mesmo nos chama a corrigir o irmão em Mateus 18, versículo 15. O que Jesus condena é o julgamento hipócrita, que não parte da caridade, mas da autojustificação e do orgulho. Nesse sentido, Deus é o único juiz verdadeiro, porque vê o interior do homem, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Julgar os outros sem misericórdia é tomar o lugar de Deus, é idolatria moral, e o mundo está repleto dessa idolatria moral. Nós queremos nos justificar por sermos melhor do que os outros, porque seguimos determinada fé, ou seguimos determinado rito, ou escutei isso porque é legal, mas aí nós recorremos a uma idolatria moral. E Santo Agostinho disse: quem julga sem caridade não busca a verdade, mas o triunfo do próprio ego. E também nós vivemos em tempos muito perigosos do triunfo do próprio ego. Basta olharmos até mesmo para as guerras, vendo certas pessoas fazendo discurso tentando justificar a guerra, ali é o triunfo do próprio ego. E nesse sentido, quando nós julgamos uma pessoa, nós podemos correr o sério risco de projetar algo na pessoa e o auto-engano. O auto-engano. É comum projetarmos nos outros aquilo que negamos em nós mesmos. O cisco do outro nos incomoda porque reflete a trave que nos recusamos a ver. A crítica constante revela muitas vezes uma autocrítica inconsciente e não elaborada. O julgamento torna-se uma fuga do trabalho interior. É mais fácil ver o defeito do outro do que encarar a ferida própria. A trave é símbolo do ego desordenado, da falta de humildade e autoconhecimento. E quando Jesus traz a dinâmica de refletir sobre a trave do próprio olho, Jesus fala: hipócrita. E a palavra hipocrisia, do grego hipokrites, significa literalmente ator de teatro, alguém que usa máscaras. O hipócrita julga-se para manter sua máscara, para esconder a própria nudez interior. E o Evangelho nos convida a uma peregrinação ao interior do coração. Se na primeira leitura nós temos Abraão peregrinando fisicamente, saindo de um lugar para o outro, aqui nós temos uma peregrinação ao interior do coração. Embora Abraão também teve que percorrer interiormente para tomar uma decisão de vida, temos aqui a lógica de uma conversão. A verdadeira conversão começa quando paramos de maquiar nossas falhas e pedimos: Senhor, dá-me olhos para ver como eu sou, e não como as ideologias, como o projeto que eu poderia ser. E nesse sentido, devemos entender que corremos um risco nos tempos em que nós vivemos de julgamentos instantâneos, cancelamentos, polarizações, e Jesus nos propõe algo radicalmente diferente. Antes de julgar, olha para dentro. Antes de corrigir, ama. Antes de condenar, cura-se. O Evangelho não nos quer tornar juízes, mas irmãos. Não quer criar tribunais, mas comunidades de cura e verdade. O olhar de Cristo nunca humilha, ele ilumina. E nesse sentido, Deus quer transformar o nosso olhar do olhar que julga para o olhar que cura, do olhar que aponta para o olhar que ama, do olhar cego pela trave do orgulho para o olhar claro da misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.